Estando cego de ver, Cristo me resgatou. Quando sua graça me tocou, o medo me livrou. Com preciosas para mim, a graça do Senhor. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia me perdoou com seu amor, me libertou. Deus prometeu melhor pra mim, e nele esperarei. Escuta e proteção será enquanto eu viver. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia me perdoou com seu amor, me libertou. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia. Muito boa noite para todos. Novamente aqui nós nos encontramos para glorificar a Deus. Como nós não podemos estar presentes fisicamente, nós estamos presentes pelo intermeio do Facebook. E sejam todos bem-vindos. O nosso serviço hoje é em memória do Sr. Ângelo Avelar, que faleceu em Stoughton ontem. E nós celebramos esta vida especial que Deus nos deu. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar com ele. Além, pessoalmente, eu não tenho muito conhecimento do Sr. Avelar, mas tive a oportunidade também de o cumprimentar e de falar com ele. Além que as nossas conversas tivessem sido poucas, mas foram bastante agradáveis. Enviando os meus sentimentos a toda a família, especialmente à sua esposa, a Sra. Maria Avelar, e para que Deus dê forças e coragem para que isto tudo é normal para todos nós, é uma tristeza, porque a morte é uma das coisas mais inimigas de Deus e do homem. Portanto, nós sabemos que a morte é uma separação, e nós vamos falar sobre isto hoje, vamos celebrar esta vida especial que nós tivemos a oportunidade em conhecer do Sr. Ângelo Avelar, e sejam todos bem-vindos, onde nós vamos entrar no Evangelho, convidando para abrir as suas Bíblias na João 14, e nós vamos ler uma passagem bíblica que é muito popular, e essa passagem é João 14, do verso 1 a 6. Boa tarde. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, verso 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito:
pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós também estáis. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós humanos, a morte é uma das palavras mais tristes e o acontecimento da morte deixa um vazio no nosso coração. Especialmente para as famílias das pessoas que vão caminhando, mas todos nós temos perdido pessoas amigas, pessoas da nossa família, pessoas bastante queridas, e nós conhecemos essa dor e essa falta que a morte nos traz. Nós falamos na morte um bocadinho diferente do que a morte que Deus fala. Deus fala apenas numa separação. E a morte, ao fim e ao cabo, para nós todos, é uma separação. O Senhor Ângelo Avelar ficou separado do seu corpo, o corpo a qual ele viveu por alguns anos. O Senhor Ângelo Avelar ficou separado do seu corpo, separado da sua família, separado deste mundo. Mas não é o fim, mas o princípio. E nós hoje celebramos esta vida com alegria porque Deus nos deu esta oportunidade em nós reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a qual disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Jesus Cristo veio e morreu por nós, para que a gente não conhecesse a morte. Por isso nós sabemos que o Senhor Ângelo Avelar não morreu, mas assim dormiu. Todos nós dormimos, todos nós vamos para as nossas camas, nós dormimos, nós acordamos neste mundo. E quando acontece, como aconteceu ao Sr. Avelar e vai acontecer a todos nós acordamos num outro mundo, numa outra vida. Uma vida saudável, uma vida de paz e de alegria, uma vida para sempre, que Deus nos oferece. Nós vimos que Jesus Cristo disse: se tens fé em Deus, tem fé também em mim. Eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar esse lugar, eu venho e volto para te buscar para mim. Imagina quando nós abrimos os nossos olhos no outro mundo, nós podemos pensar: a pessoa morreu, a pessoa está morta. Mas a pessoa não está morta. A pessoa está viva. O que está morto é o corpo. A vida saiu do corpo, e a Bíblia diz, e Paulo escreveu: o pó, o corpo se torna ao pó, mas o espírito, a alma, volta para Deus, a quem a deu. E nós recordamos que Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos um lugar. Jesus deixou-os bem preparados aos seus discípulos e para nós. Não turbe o vosso coração. Tem confiança em mim. E é nestes momentos que nós devemos ter a confiança em Deus, em saber que Deus nos preparou um lugar para nós. E esse lugar que ele disse: em casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos. No céu tem um lugar para o Senhor Ângelo Avelar, tem um lugar para ti, tem um lugar para mim. Só o que nós temos que fazer é confiar em Deus. Jesus então disse bastante claro aos seus discípulos: não te preocupes, não turbe o vosso coração. Ele estava indo para a casa do Pai. Aquela separação não seria definitiva. Na verdade, era exatamente ao contrário. Sua partida seria necessária para que em breve eles também pudessem estar na casa do Pai, juntamente com Ele. Se não houvesse a morte, não havia ressurreição. Nós, aqui no mundo, fazemos duas coisas. Nós estamos andando para a morte, mas preparando-se para a salvação. E por causa disso é que nós devemos ler a palavra de Deus, conhecer e acreditar neste Deus. Neste Evangelho de hoje nós temos várias lições. Que o céu é um lugar.
A casa do Pai nos espera. Jesus preparou-nos o lugar. E outra coisa que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma das entradas para o céu. Ele é a única entrada para o céu. E se Jesus prometeu em nos levar ao céu, em preparar um lugar, nós sabemos que depois desta vida, nós temos uma outra vida, uma vida mais confortável e mais agradável. Por muitas vezes, eles, os discípulos, interpretavam mal as palavras do Senhor. E nós, hoje em dia, por muitas vezes, nós também temos o mesmo problema, as mesmas dificuldades em entender as palavras de Cristo. Não turbe o vosso coração, como é que nós podemos estar alegres em momentos de separação dos nossos queridos. Jesus, por si próprio, disse que havia aquele momento, naquela separação, um momento triste, mas nós não devemos se guardar só na tristeza, mas nós devemos se guardar na palavra de Deus, no conforto da palavra de Deus. Quando nós saímos deste mundo, nós saímos da doença, dos problemas, das dificuldades, nós temos um novo corpo, nós temos uma nova vida, mas uma vida saudável para sempre. E para as pessoas que vão antes de nós, para elas não há relógio, não há meses. O tempo passa rápido. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que o tempo pode passar? Como é que as pessoas não mostram falta da gente? Porque... Não, nós é que achamos falta deles. Eles estão preocupados falando com os seus familiares que lá estão, que chegaram primeiro do que eles. Eles estão em celebração, eles estão em festa, como diz a Bíblia. Quando um justo morre, quando um justo se arrepende, há festa no céu. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai, mas se revela especificamente como sendo Ele o próprio esse caminho. Jesus é esse caminho. A expressão eu sou o caminho significa que Ele, Cristo, é o único mediador entre o seu povo e Deus. O que nós temos que confiar é em Deus. Em momentos como este que nos chama a atenção, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Se nós estamos preparando a nossa vida para este fim, para um dia nós adormecer e acordar noutro lugar, acordar na presença do Senhor. É isso que nós devemos pensar e preparar, porque todos nós vamos passar por estas portas de separação. A morte, para muitas pessoas, é medrosa. A morte é uma coisa triste. A morte nos deixa um vazio, uma separação de uma pessoa que nós tanto amamos. Especialmente a família da pessoa que faleceu. Sofre essa grande dor de tristeza, de paixão. E nós devemos rezar por a família. E nós devemos tentar confortar a família com as palavras e as promessas de Deus. Porque as palavras de Deus nos consola, nos enche de coragem e nos dá conforto em saber que aquele nosso querido ou nossa querida que está em melhor lugar, o lugar em que Jesus preparou. A preparação do nosso Senhor e do nosso Salvador. Eu sou a verdade, Jesus disse. Jesus não apenas o caminho, mas também a verdade. Ele é a verdade em pessoa, no sentido de que Ele é o único que revela o Pai. Ele é a perfeita revelação e a obra redentora de Deus para o homem caído nos seus pecados. Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos pecados, todos nós temos faltas, mas Jesus Cristo, glórias sejam dadas ao Pai, a enviar o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pela nossa dívida. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os crentes à casa do Pai, como diz em João 8, do verso 32. E também em João 17, do verso 17, nos informa que Jesus ainda diz a sua vida. Ao dizer a sua vida, Jesus se coloca como sendo a fonte da vida
que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo. Por isso, somente Jesus pode ser o doador da vida para os que são seus seguidores e seus crentes. Como diz em João 3,16, João 5,26, também no capítulo 6, 33, no capítulo 10, 28 e no capítulo 11, 25. Nos mostra que Jesus quer a vida. Nos informa que nós nunca morremos quando temos com Deus. A morte é uma coisa triste para nós que ficamos, mas a morte é uma alegria completa para quem vai. Quando nós acordamos na presença do nosso Pai. A morte é uma liberdade que nos liberta. A morte pode ser comparada ao nascimento da borboleta. Quando deixa o casulo, fica livre. E assim também, quando nós morremos, nós ficamos livres do nosso corpo doloroso, do nosso corpo velho, do nosso corpo fraco, do nosso corpo doente. Mas nós temos a liberdade interna. A morte não é o fim. A morte é o princípio de tudo. E nós podemos ver na palavra do Senhor e nas suas promessas. Quando Jesus diz a ser a vida, ele indica que somente nele o homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Nesse modo, nós podemos também ver que a morte significa uma separação. A separação de família, a separação do mundo, a separação do corpo, mas também é uma união com Deus, uma união com aqueles nossos familiares que já lá estão. A morte não é o que nós parecemos, a morte é o que nós pensamos, porque nós aprendemos o que é a morte. A morte é uma coisa, um fim. A morte é uma separação para sempre. A morte é uma coisa... Não, a morte da Bíblia, a morte da palavra de Deus é uma separação deste mundo para o outro mundo. Mas a morte não é uma separação interna. A morte é uma separação que é temporária. Se nós acreditarmos em Deus, nós também vamos encontrá-los com Deus no céu. Nós vamos se juntar novamente. Nós vamos se reunir na eternidade para sempre e sempre. Por causa disso, é que a Bíblia nos diz que a morte é uma separação temporária. Muito temporária. Jesus também diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Após dizer isso, muitas pessoas, ainda mesmo assim, não confiam que Jesus Cristo que é o único Senhor e Salvador. Por isso nós, neste momento, em que nós perdemos alguém que nós amamos e nós reconhecemos como esta pessoa a partir deste mundo, deixou o seu corpo, deixou a sua família, também nós vai chegar um dia que nós vamos separar do nosso corpo. A morte física, ninguém pode escapar. Todos nós passamos por esta hora, por esta separação. E todos nós vamos ter um encontro com Deus. E a única maneira, o único caminho, Jesus Cristo diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que confiar em Deus e em Deus completo. Após dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus conclui dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa declaração resolve, natural, que a frase anterior, ela indica aos homens que são absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. O qual significa que nós somos dependentes do que Jesus Cristo fez na cruz. Que Ele morreu, ressuscitou, pagou pelos nossos pecados. E agora nós somos filhos de Deus. Nós recebemos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. Por causa disso, okay? Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora à parte de Cristo. Não há nenhuma esperança da vida eterna longe dele e nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não. Há outro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, senão Jesus Cristo. Este momento nos deve fazer, todos nós, nos deve convencer que nós precisamos de um Senhor e Salvador e é neste momento que nós devemos fazer a decisão, se ainda não a fizemos, de o aceitar como Senhor e Salvador.
para não ser como Tomé. Há muita gente que fala a respeito da morte e o que é que vai acontecer depois da morte, e as pessoas começam como Tomé. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Nunca ninguém nos veio dizer. A pessoa fala de uma maneira ignorante. Quem é que podia vir dizer, explicar a morte mais que era Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que desceu do céu à terra? Aquele que nos veio trazer a boa nova. Aquele que veio nos garantir a salvação interna no céu com Deus. E aquele que disse que ia nos unir à eternidade, para sempre. Eu vou preparar um lugar para vós na casa do meu Pai. Há muitos quartos. Jesus Cristo preparou um quarto para anjo Avelar. E lá também nós temos o nosso quarto à espera, se nós acreditarmos em Jesus Cristo. Como eu disse no princípio, com o meu conhecimento com o Sr. Ângelo Avelar não era grande conhecimento. Eu o conheci, falei com ele, mas não tinha grande conhecimento, mas também já reconheci que ele era um homem muito popular na comunidade em Stoughton, um homem que ajudava muito no Clube de São João, especialmente na Filarmónica, tocava música, era professor de música, cantava na igreja, ele era envolvido na comunidade portuguesa e é um homem que vai deixar um vazio em muitas pessoas. Não haja dúvida que a falta da pessoa será sentida em muitas pessoas a quem ele tocou. Especialmente à sua esposa, deixou depois de tantos anos. E nós sabemos e reconhecemos que a morte, que é um acontecimento triste, mas não é um acontecimento único, de uma única pessoa, mas que acontece a todos nós. E isto nos faz para que a gente temos que se preparar. Porque nós não sabemos qual é o dia de amanhã. Eu falei com uma pessoa a respeito do Sr. Avelar e menos de um ano, penso eu, 8 meses, não estou enganado, 7 meses, 8 meses, ele estava em perfeita saúde. Irmãos e irmãs, nós não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã, o nosso futuro, a nossa vida está completamente nas mãos de Deus e é neste momento em que nós celebramos a vida de uma pessoa. Neste momento em que nós representamos a sua memória de um homem que vai fazer falta ao mundo, falta à sua família, do homem que partiu deste mundo, partir da sua família, partir do seu corpo, como todos nós um dia vai acontecer para nós. E aqui nós temos que pensar, estou eu preparado para esse dia? E a resposta, meus irmãos e irmãs, talvez é não. Nós temos que se preparar mais, nós temos que se chegar mais para Deus, nós temos que chegar mais para o nosso familiar, para os nossos amigos. Nós não devemos comprar um ramo de flores quando a pessoa deixa o seu corpo. E nós vamos entregar um ramo de flores a um corpo morto. Nós devemos comprar o ramo de flores e dar o ramo de flores quando a pessoa faz anos, ou quando a gente visitamos aquela pessoa e nós queremos mostrar o nosso carinho, o nosso amor, o nosso orgulho à pessoa quando ela está viva conosco. Mostrar o valor que cada pessoa tem na nossa vida. Hoje é que é o dia em nós voltar para a nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos amigos e mostrar o nosso amor, o nosso carinho para cada destas pessoas. A morte nos vai mostrar uma lição da vida. Uma lição que nós não vamos escapar. Quando nós estamos deitados no caixão, as pessoas que vão passar pela frente, o que é que elas vão pensar de nós? A celebração hoje em dia de funerais, que é uma coisa diferente por causa dos acontecimentos, não há esses funerais de costume, de tradição. Eu rezo todos os dias, eu penso todos os dias a tristeza das pessoas que se encontram nos hospitais, nos lares dos idosos e mesmo em suas casas doentes, mas especialmente na casa dos idosos e nos hospitais, que não podem ter a mão de um membro de família segurando aquela mão. Mas nós devemos fazer e mostrar o nosso carinho, o nosso amor aos nossos irmãos e irmãs, enquanto eles estão entre nós, enquanto as pessoas estão no seu corpo, enquanto as pessoas podem nos ouvir, enquanto as pessoas nos podem ver, é que nós devemos mostrar esse carinho. Nós devemos receber Jesus Cristo
antes que chegue o mau tempo, a tempestade da vida, a doença ou mesmo a morte. Irmãos e irmãs, nós fomos criados por um Deus bondoso, um Pai que nos ama de uma maneira tão grande que enviou o seu Filho do céu à terra, para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. E digo, repito outra vez, não tenho grande conhecimento do Sr. Ângelo Avelar, mas pelo conhecimento que eu tenho, vê-se, mostrou que era um homem de fé, um homem que acreditava em Deus, um homem que servia, como eu disse, na Igreja Católica aqui em Stoughton, um homem que fazia parte de festas portuguesas, tradições portuguesas. E a pessoa, nós sabemos que essa pessoa que conhecia Jesus Cristo, que não fica morta, mas que está viva na casa do Pai. Paulo escreveu bastante claramente, quando nós estamos no nosso corpo, nós estamos mais longe de Deus, mas quando nós saímos do nosso corpo, nós ficamos perto de Deus. Na fé que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós sabemos, nós reconhecemos que há uma vida após esta vida. Eu digo muitas vezes e prego muitas vezes, e é o que a Bíblia nos diz, que há o julgamento, mas há um julgamento branco e há um julgamento que é rigoroso, que a gente temos que responder por nós, para nossas faltas. Nós temos que se apresentar, nós e nós próprios, mas também está aquele julgamento branco, que nós se apresentamos como crentes em Deus, filhos de Deus, que nós seguimos Jesus Cristo. A morte é uma separação que nos deixa bastante tristes por algum tempo. Há quem diz perder um filho ou perder uma filha, que é uma coisa que vive para sempre no nosso coração. E feliz é aquele que segura a quem ama no seu coração, mesmo depois da morte. Mas feliz também é aquele que tem a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus. E que acredita que a pessoa tinha que sair, a pessoa tinha que ir para a casa do Pai. A pessoa não podia viver mais neste mundo, por uma razão ou outra. Que Deus olha para a pessoa e diz, filho, vem para casa. E Deus o cobre com o seu manto de misericórdia, com a sua graça e com o seu amor. E nós acordamos numa cama de repouso, num quarto preparado para nós, por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois nós começamos a ver e a reconhecer o que é a eternidade com Deus. Nós podemos ver na história de Lucas 16, quando Lázaro morreu e passeava pelos caminhos do céu com o pai Abraão. Nós sabemos que também nós um dia vamos andar junto àqueles que partiram antes de nós. Para hoje, para alguns dias, para a pessoa que perde o seu querido, o seu membro de família, deve ter aquela dor, mas não deixar aquela dor ser maior no seu coração do que o amor de Cristo, o amor de Deus. Nós podemos perguntar algumas vezes porque é que a pessoa foi tão cedo, ou porque é que a pessoa foi assim ou foi assim, mas nós sabemos que Deus tem um plano e o plano de Deus é melhor do que o nosso plano. Nós, quando partimos deste mundo, nós não partimos numa surpresa para Deus, mas nós que somos chamados por Deus para nós participar nessa graça de Deus e nas promessas de Deus e no plano de Deus. E por causa disso nós sabemos que o Sr. Ângelo Avelar estava no plano de Deus. E chegou o dia que Deus destinou para que ele fosse para casa. E Deus o chamou. E agora nós temos que concordar que o plano de Deus que é perfeito, que não é agradável para nós. Nós queremos que as pessoas estejam com nós para sempre. Mas Jesus nos mostra que este mundo não é para sempre. Este mundo não é para sempre. Este mundo é só temporário por algum tempo e depois nós temos que partir. Por causa disso é que é tão importante em nós se preparar para aquele dia. Para nós se preparar aquele dia que nós fomos chamados para casa e como é que nós vamos responder a Deus. Se nós vamos seguindo Jesus Cristo até o fim, ou se nós escolhemos em não seguir Jesus Cristo e assim se apresentar de frente de Deus pelas nossas forças próprias,
pelos nossos pecados. Isso é que é a escolha. Que muitas vezes, nestes momentos que nós perdemos alguém, nós devemos pensar em nós. Como é que nós estamos vivendo neste mundo? Como é que nós temos cuidado e tratado das outras pessoas? Será que nós temos cumprido com os mandamentos de Jesus Cristo? Amar a teu Deus com toda a tua inteligência, com todo o teu tudo, e amar o próximo como Jesus nos amou. Irmãos e irmãs, ser uma pessoa cristã é ser uma pessoa verdadeira para nós próprios. Em nós confessar a Deus que nós não somos merecedores do céu. Em nós confessar a Deus que nós precisamos do Senhor e Salvador e agradecer a Deus em ter enviado o seu Filho ao mundo, para que nós tenhamos aquela oportunidade de os nossos pecados serem perdoados. E para que os nossos pecados sejam perdoados, nós temos que perdoar o próximo. E hoje faz-nos lembrar, será que eu perdoei ao próximo? Será que eu tenho algum rancor, alguma raiva contra alguém? Hoje é que é o dia em nós lavar o nosso coração, as nossas mãos, a nós lavar a nossa mente, em ficar limpos e em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para que um dia nós também possamos chegar ao céu e entrar por aquele quarto preparado por Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo de hoje que nos mostra: Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos nós temos ouvido este verso por muitas vezes, nós temos lido. Mas será que nós de verdade acreditamos que não há outro caminho senão Jesus Cristo? Não há outra verdade senão o Evangelho? E não há outra vida a não ser a vida que Deus nos dá? Lembra-te, em qualquer momento, Deus te pode chamar. Deus te pode tirar o ar. Em qualquer momento, nós podemos perder a vida neste corpo. E nós acordamos numa outra vida. E nós vamos ter que responder a Deus o que nós acreditamos e conhecemos. Mas não é que a morte é o fim, a morte é o princípio. Na dúvida de Tomé, Jesus já nos respondeu à minha e à sua dúvida. Portanto, creia, acredite e professe em sua fé em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida e que nos conduz à casa do seu Pai, à casa do nosso Pai, à casa de Deus. Eu sei que por muitas vezes nós lemos as palavras de Jesus Cristo e às vezes é muito difícil acreditar. Porque no mundo nós sofremos. Na tempestade que aconteceu quando Jesus disse: vamos para o outro lado. E depois houve aquela grande tempestade. Os discípulos não entenderam o que Jesus disse. O Jesus disse: vamos para o outro lado. Se nós acreditamos em Jesus Cristo, nós sabemos que nós vamos chegar ao outro lado. O que os discípulos não sabiam é que ia haver aquela tempestade. O mar se levantou, o vento soprava, a chuva caía, a lancha não se podia segurar, os discípulos ficaram com medo, pensavam que iam morrer e Jesus dormia na embarcação. Mas foram acordar Jesus e disseram: Mestre, não te importas que a gente morra? E Jesus Cristo se levantou, falou à tempestade e acalmou a tempestade e voltou-se para os discípulos e disse: gente de pouca fé. A morte é uma das alturas maiores que nos põe à prova a nossa fé. Qual é a fé que nós temos em Deus? A morte nos mostra, nos põe numa situação que a gente por muitas vezes não pode ver aquela fé que devíamos de ver, aquela palavra que Deus nos dá de conforto. Não turbe o vosso coração. Se acreditas em Deus, acredita também em mim. Jesus já está dizendo para a família de Lot:
não turbe o vosso coração. Acredita. Acredita que eu recebi no quarto que eu preparei. Acredita que Ele está bem na presença do Pai. E acredita, se acreditas em mim, que um dia o encontrarás novamente e segurarás a sua mão para sempre. Porque é a promessa de Deus da vida eterna. Uma vida que nunca tem fim. E essa vida só pertence àquele que crê em Deus. E é por causa disso que hoje, neste dia, nós devemos colocar na nossa consciência própria como nós temos vivido e como nós desejamos viver. E se nós, de verdade, precisamos do Senhor e Salvador. Reparando no passado, na vida do Senhor Avelar, nós vimos que a fé é medida por Deus e pela pessoa, não é por nós. Mas nós vimos nas suas artes, nos seus trabalhos, na sua missão de vida, que ele acreditava nesse Deus, que ele acreditava nesse Jesus. E assim, Jesus o recebe da mesma maneira. Não por ser um homem perfeito, mas por ser um filho de Deus. Jesus Cristo disse e prometeu: todos aqueles que o Pai me entregar, que o Pai me der, eu não vou perder nenhum sequer. Hoje, Jesus está de braços abertos para abraçar a família de luto e para todos e cada um de nós, porque todos nós precisamos da sua mão e do seu abraço e do seu carinho. Deus, de braços abertos, como aquele homem que tinha 2 filhos e um saiu, partiu, gastou todo o dinheiro e voltou, todo sujo, depois de dar comida a porcos, depois de trabalhar, ele veio para casa e o homem o abraçou, o pai o abraçou. Jesus estava falando no Pai do céu. Não faz diferença o que é que fizeste na vida. Não faz diferença como viveste a tua vida. Hoje pode ser um dia de mudança da tua vida, troca, de transformação. E só basta receberes Jesus Cristo, receberes a sua palavra e as suas promessas. E tens a confiança que quando nós perdemos alguém, nós não perdemos ninguém. Porque nós viemos de Deus e para Deus nós voltamos. Para nós não acreditar ou para nós não concordar que a pessoa deve ir para Deus, nós nunca podíamos escolher a hora nem o dia. Por causa disso é que pertence a Deus em escolher esse dia e esta hora. Não há dúvida nenhuma que nas últimas horas da vida do Senhor Avelar, ele encontrou-se com Deus. Imagina os seus primeiros passos ao entrar pelas portas do céu, da vida interna. Imagina a sua primeira visão, o seu primeiro encontro com o seu pai e com a sua mãe e com os seus familiares que partiram antes dele. Imagina a alegria, a satisfação em que ele hoje se encontra. Nós sabemos que o seu corpo está preparado para ir para um caixão, para debaixo da terra. O pó se tornará em pó, a carne, o corpo. O corpo é uma vestimenta, é uma casa que Deus nos dá para nós viver neste mundo. Mas o nosso corpo, para nossa alma, é como um fato, é para o nosso corpo. Nós estamos a ver o meu casaco, que está mexendo para trás e para a frente, mas não é o casaco, é quem está dentro do casaco. Vocês estão ouvindo falar e vocês estão ouvindo a minha voz, não é do corpo que vocês veem, mas é de quem vive dentro deste corpo. Irmãos e irmãs, nós viemos de Deus, nós voltamos para Deus e nós queremos ir para a casa do Pai. Quem morre, quem sai desta vida, não acha falta de nós. Nós achamos falta dele. O vazio ficou na nossa casa. O vazio ficou no nosso mundo. O vazio ficou na nossa vida. Para a esposa do Sr. Avelar, eu desejo e rezarei para que Deus dê forças, para que a senhora mantenha a sua fé em Deus, para que a senhora tenha confiança e a certeza que ele está nas mãos de Deus. E uma das coisas que ele desejasse, e talvez dissesse agora, se pudesse falar com a sua esposa, para que ela tome conta de si.
Ele está bem. Para os amigos e resto familiar do Sr. Avelar, desejando também os pêsames e os meus sentimentos para todos vós. Lembrai-te sempre das boas memórias em que ele deixou. Eu ouvi uma história ontem a respeito dele gostar muito de ajudar à juventude, especialmente para a banda de música do Clube de São João. Não faz diferença qual eram as coisas que ele gostava ou não gostava. Mas ele deixou memórias para o seu familiar, memórias para os seus amigos. E eu peço para vocês pensem nas melhores memórias e para que se lembrem sempre. Como ele foi, nós também vamos ir. E será que ele fosse um modelo de vida para nós, da maneira em que ele viveu, para que nós viva também. Irmãos e irmãs, vamos amando a Deus, amando uns aos outros, ajudar e servir o mais que nós podemos uns aos outros. E ter a certeza absoluta, o Sr. Avelar não está morto, está vivo. Ele não está no nosso mundo, mas ele está no mundo interno, na casa do Pai. Um dia nós também se vamos encontrar lá. Esperamos que hoje seja esse primeiro passo que nós vamos dar em receber o Senhor Jesus Cristo e Salvador. Para a família e para os amigos, uma boa noite. E para todos vós, obrigado por me ter escutado. E lembra-te que esta vida é passageira, mas há uma vida interna para todos nós. Como nós a queremos viver é a nossa escolha. E Jesus se oferece para que a gente o siga. Eu fico rezando para que nós continuemos sempre a seguir Jesus. Até à próxima terça-feira, ou sexta-feira, que seja em português, e o domingo em inglês às 11 horas. E até lá, fiquem bem. E que a bênção de Deus fique sempre convosco. E a paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os abençoe e sempre os guie para o caminho que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembra-te, todos nós precisamos de Jesus. Fique bem, boa noite e muito obrigado. Eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou, e a ti render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando muitas querem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, vai eu te adorei, a ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia.